Boa noite, irmãos. Vamos colocar em pé para a gente estar orando, ter um tempo na presença do Senhor. Queria convidar a igreja presente aqui para estar se colocando em pé. E você que está na sua casa, nos acompanhando pela rede social, que você possa também, nessa noite, permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe no teu coração. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. Agradecemos, Pai, pela tua bondade e tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Se nós estamos aqui nessa noite, Pai, é porque o Senhor cuidou de nós, Pai. E nós queremos, Pai, como igreja nessa noite, nos colocar na tua presença, render a ti, Pai, todo louvor, toda honra e toda glória, Pai, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Vamos ter um tempo na presença do Senhor. Nós te adoramos, Senhor. E queremos nessa noite declarar que Tu és a porção da nossa herança. Todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti. E nada nesse mundo, nem coisas, nem pessoas pode preencher o Teu lugar. Deus, eu oro nesta noite para que tenhamos um encontro sobrenatural contigo, um encontro poderoso. Nós nos desprendemos de todo conceito, de toda religiosidade, de toda incredulidade. Nós lançamos mão para poder Te enxergar, para poder Te tocar, Deus. Aleluia. Nós Te adoramos. No mundo busquei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe para perto. Agora todo desejo é satisfeito em Seu amor. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor que Jesus. Eu não tenho medo de mostrar minhas fraquezas, defeitos e falhas não esconderei, pois um amigo encontrei. O Deus de montanhas também é o Deus de vales, e não há lugar que a Sua graça não possa me achar. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor
Nada se compara a ti, Senhor. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, faz beleza as cinzas. Só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. Só o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. Só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor que Jesus. Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu confio, em quem eu espero, e nada se compara a ti, e nada se compara a ti, e nada se compara a ti, Jesus. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor que Jesus, o meu Deus. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor que Jesus. Nada se compara a ti, Senhor. Nada se compara ao teu amor. Nenhum homem pode se comparar ao teu amor. Nada e nem ninguém pode comparar o seu amor, a sua pessoa, Deus. Nada e ninguém pode tomar o teu lugar. Nós confessamos, tu és o nosso Deus, a nossa salvação. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino
te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Sim, tu és um Deus de milagres, um Deus que sempre age. Mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Este é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Mesmo
que eu não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Este é quem tu és, 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 este é quem tu és. Sim, nós confiamos no teu agir, confiamos nos teus planos, que são maiores e melhores do que os nossos. Nós confiamos naquele que não muda, naquele que não falha, naquele que era, que é, que há de vir. Esse é quem tu és, este 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 é quem tu és. Nesse momento, igreja, entregue a Ele tudo aquilo que está no seu coração. E mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que a nossa mente diga não, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, pois Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus que nunca falha e que nunca falhará. Tu és o mesmo e o Senhor não muda, Ele não muda, Ele é o mesmo. Mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não falha, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Deus está trabalhando. Este é quem tu és, 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 este é quem tu és. Senhor, nós entregamos esse momento de louvor, esse cântico que declara, confessa que Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de promessa. Deus, nós não somos nada. Deus, nós não somos nada. Que nos dê essa consciência. Deus, nós não somos nada. Estamos desapontados conosco mesmo, porque não conseguimos fazer aquilo que está com o Senhor na Tua palavra. Mas o Senhor é perfeito, o Senhor está no controle, o Senhor é soberano, e o Senhor não para, o Senhor está trabalhando. Deus, nós não somos nada, nós somos um lixo, mas o Senhor está trabalhando para reciclar esse lixo. Deus, nos dê essa consciência para aprendermos, entendermos o quão purificado precisamos nos tornar para chegar na Tua face, na Tua presença. Nos faz, Senhor Jesus, agora entender, Deus, quão longe estamos de Ti, Senhor, para corrermos para perto de Ti enquanto se pode. Ajuda-nos, ó Pai, a entender essa palavra. E eu creio que o Senhor está trabalhando. Nós não estamos vendo, mas o Senhor está trabalhando no Brasil, na igreja. O Senhor está trabalhando com Israel. O Senhor está trabalhando com as nações, com os povos. O Senhor está trabalhando no universo.
O Senhor está trabalhando em todas as constelações, o Senhor está trabalhando com as estrelas, com os planetas, no céu. O Senhor está trabalhando, o Senhor não para, o Senhor não para. Agora vem trabalhar em nós, vem trabalhar em nós, Deus. Vem trabalhar em nós, tirar todo o lixo que não é teu, Senhor. Vem restaurar a sua igreja, restaurar teu filho nesse lugar, nessa casa. A igreja que está ouvindo em casa, esse amigo do Face, possa, Senhor Jesus, entender quão eu preciso estar perto do Senhor. Agora vem e fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Traga cura, traga restauração. Pai, nós queremos interceder pelos nossos amigos, irmãos que estão, ó Deus, com Covid, que estão internados. Quero lembrar, Senhor, da vida do Alceu, que ele está na UTI, que o Senhor põe um anjo para estar com ele, levantar ele, curar, e trazer paz na sua casa, nas suas famílias, seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Outros que nós não conhecemos, que estão internados, que estão, ó Deus, nós não lembramos dos nomes, mas as pessoas estão aí, ó Deus, procurando saúde, procurando cura. Pai, aplaca isso, Senhor. Eu sei que o Senhor está trabalhando, Deus. Eu sei que o Senhor está guardando, porque esse vírus é tão pequeno, é tão insignificante, essa forma de vida é tão simples, e está destruindo uma humanidade com toda essa tecnologia, e ainda não entendemos que é o Senhor está permitindo para que o homem volte para Ele, para Ti. Agora, Senhor, queremos pedir a Tua direção sobre nossas vidas, sobre esse culto, sobre essa casa, essa família, para que o Senhor nos desperte. Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe. Você pode se sentar. Deus abençoe você que está na casa. Ouça essa palavra. Eu quero ser breve, mas vai ser importante para você, igreja, você irmão, você obreiro. Por favor, fica comigo. Eu não sei quantos de vocês estão contentes com vocês, mas eu estou frustrado comigo. Estou frustrado com muitas coisas. Eu queria estar mais forte, estar mais firme, estar mais corajoso nesses dias tão difíceis. Cada dia temos uma notícia, né, de amigos, pessoas que estão passando crise, cada dia mais aí aumentando todo esse contágio, e as pessoas não estão tendo consciência, o risco disso, né? E por isso nós estamos aqui, nosso espaço aqui dá para atender toda a igreja, mesmo na fase vermelha, 20%, nós podemos comportar aqui umas 50 pessoas, que é praticamente o número dos irmãos que estão vindo, que são aqui presencial, né? Menos na quarta-feira, que nossa live é às 20 horas, e 20 horas não podemos ter culto. Então no sábado, às 19 horas, e no domingo estamos pensando também se às 19 horas, para ficar um horário fixo para isso. Vamos orar por isso. Mas eu quero que vocês orem, né? Não abaixe a guarda. Parece que eu vi uma notícia que agora aumentou mais, né? Janeiro foi muito mais o contágio do que outro. E nós estamos lamentando. Nós tivemos alguma perda de um pastor lá em Apucarana e outros amigos. Então eu queria que vocês tomassem muito cuidado. Dentro da igreja nós todos estamos aqui com máscara. Eu só tirei agora por conta da palavra do microfone. Nós não nos levantamos, distanciamento de 1,5 metro, está tudo esterilizado, e a gente tem aqui um bom espaço para 40 e poucas pessoas. Então não temos, né, nenhuma preocupação, mas eu creio que outros lugares são mais preocupantes. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma história de um homem chamado Abel. Eu queria aprender com Abel. Eu não só quero ensinar você, mas eu também quero aprender. Quarta-feira eu vinha de Curitiba, eu vi uma palavra, e Deus ficou trabalhando essa palavra no meu coração, e eu compartilhei aqui um pouquinho dela, e um pouco daquilo que Deus falou comigo, sobre a situação da terra, ela ser sem forma e vazia. E exatamente é a situação do homem. O homem está sem forma, está perdendo a forma que Deus criou nele, está ficando diferente. E nós mesmos, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai perder a forma. Romanos capítulo 12, o Senhor fala: não vos conformeis com esse mundo, né? Não tenha a forma desse mundo. A gente está muito parecido com o ímpio, a gente está muito parecido, a gente está aceitando e até praticando. Nós precisamos voltar para Deus, nos arrepender e buscar santidade, porque Cristo está voltando.
Eu quero dizer para você que quando eu falo Cristo está voltando, não é para você ficar com medo, é para você ficar feliz, porque Ele é a única saída para a gente. Quando a gente vem para a igreja, a gente está procurando a salvação, né? Salvação não é para você ser salvo e morar no céu. Salvação é para você reinar com Cristo. Se a gente não estiver disposto a reinar com Cristo, a nossa salvação está comprometida. Você, não vou ser salvo, quero ir para o céu. Não, essa história de céu está um pouquinho, a gente precisa conversar um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu quero que você reine com Cristo. E eu preciso reinar com Cristo a partir da minha vida. Eu estou falando de mim, eu sei que você também precisa fazer isso. E a igreja toda precisa fazer isso. E a gente precisa ser luz para a nossa sociedade. Então, a terra sem forma e vazia. Quando tem forma, está vazia, né? Às vezes está bonito por fora, mas por dentro está bolorento, como diz a historinha, né? E às vezes é o que acontece conosco. E eu preciso sondar. Eu vi mais cedo hoje que umas 5 horas estava orando, entregando meu coração ao Senhor, intercedendo pela igreja, pelos meus pecados, pelo pecado da igreja, pela negligência do povo de Deus com relação a Cristo e sua palavra, por toda a nossa liderança, por todo esse ministério. Eu estava aqui clamando a Deus, e eu quero dizer para você que meu coração está bastante pesado nisso, e eu preciso orar. Quero que você comece a orar. Venha antes, ore, põe o seu joelho no chão. Você que está em casa, você que não pode estar conosco, dobre o seu joelho. Prepara. Deus está chamando pessoas. Todos os dias nós estamos vendo gente sendo promovida. Eu quero falar sobre um homem chamado Abel. E meu propósito nessa leitura, nesse ensino, é que a gente aprenda com Abel como agradar a Deus, como fazer algo que Deus aceite. Às vezes nós estamos aqui tantos anos na igreja, e eu estava questionando se eu estou fazendo algo que está agradando a Deus. Será que eu agrado a Deus? Eu estou fazendo só porque estou na rotina, estou no automático. E quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu ouvi isso de irmãos, pessoas no automático? E eu preciso aprender com Abel, porque tanto Abel como Caim, ambos ofereciam culto a Deus, ambos traziam suas ofertas de adoração a Deus, mas de um Deus se agradou e de outro não. E eu fico perguntando às vezes para Deus: Deus, eu não quero ser Caim, porque às vezes eu sinto que a minha adoração, ela não está legal, e às vezes eu sinto que eu estou como Abel, mas eu não posso ficar oscilando entre Caim e Abel, né? E Abel e Caim, porque você sabe que é a história que o mal destrói o bem. Nessa passagem aqui, o Caim acaba matando Abel, seu irmão. Então nós precisamos tomar cuidado. Eu quero ler com vocês aqui umas versões que eu trouxe, e eu vou falar um pouquinho sobre essa passagem. 2 tipos de adoração, 2 tipos de vida cristã. Não estou falando de ímpios, eu estou falando de 2 tipos de pessoas que temos na igreja, na sociedade, na vida com Deus. 2 tipos de pessoas que adoram a Deus, 2 tipos de cristão, né? Deveria ser um só, mas aqui a gente vê um que corresponde com aquilo que é verdadeiro, e outro corresponde com aquilo que é falso. E todos nós temos um pouco disso em nós, e precisamos tirar, remover. É o que eu quero fazer, é o que eu quero compartilhar com vocês. Gênesis capítulo 4. E aconteceu que no fim de um tempo, olhe bem, presta atenção na tradução. No fim de um tempo, quando o tempo estava terminando, acabando, na última hora, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eu já contei para vocês, quando a gente faz uma leitura clara, precisa, você já começou a entender. Por isso, né, se é possível, leia algumas versões, mergulhe nessa passagem. E aqui eu falo da história de Caim, como Caim trazia sua oferta para Deus, como Caim oferecia seu culto para Deus. Na última hora,
quando estava acabando já o ano, de vez, né, aquela coisa assim de esqueci, deixa para a última hora. E como que Abel fazia? Diz o seguinte: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. E uma versão diz: Abel, por sua vez, pegou o primeiro cordeirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Deus eterno, e o Eterno ficou contente com Abel e sua oferta. Ao passo que de Caim sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Significa que Deus rejeitou Caim e sua oferta. Não foi só a oferta que Deus rejeitou Caim. E aí, irmãos, essa passagem é muito interessante, porque aqui eu vejo, muitas vezes a gente vê alguns cristãos, alguns que sobem e outros que param e outros que descem, porque nós mesmos nos avaliamos. Caim começou a se sentir mal. Quando a gente não faz uma coisa certa, a gente se sente mal. Por isso que a gente precisa se arrepender, pedir perdão. Eu errei, Senhor, confessar ao Senhor, se afastar. Não é verdade? Mas quando ele poderia buscar a Deus para restaurar e pedir uma ajuda, ele simplesmente ignora Deus. Deus falou: olha, está na sua porta aí o pecado, você dominá-lo. Mas eu não quero falar sobre Caim, porque ele é um exemplo negativo, aquele que dá algo para Deus, seu culto para Deus é relaxado, de última hora, quando quer, quando pode. Ele é um exemplo de cristão, de que não põe Deus como prioridade. Eu quero falar de Abel, porque de Abel que a gente precisa aprender. E esses dias eu estava dando uma aula lá no seminário sobre festas, as festas bíblicas, né? Eu não trouxe assim um cunho judaico, porque nós somos cristãos, a Bíblia é cristã, nós temos uma cultura judaica, sim, cristã, porque Jesus veio do judaísmo e temos muitos valores lá, mas lá fala de uma festa chamada Primícias. E eu vejo que Abel, quando você conhece a história bíblica, quando você conhece a Bíblia, né? Não vou falar de capa a capa, a gente conhece a Bíblia, mas tem muito mais para conhecer. Quando você tem um conhecimento bíblico, você tem um padrão na Bíblia. A Bíblia tem um padrão, Deus não muda, Deus sempre está trabalhando, Ele tem um padrão. Ele perdoa quem busca arrependimento, Ele pune aquele que rejeita, aquele que tem um coração altivo, que não se arrepende, esse vai receber. E assim funciona. Deus, né, todos somos errados, somos pecados, mas aquele que confessa e deixa, Deus abençoa, e esse prospera. Então nós temos aqui um exemplo de Abel, que antes mesmo de Deus escrever o que ele queria, lá no livro de Levíticos, lá no livro de Êxodo, que Deus pediu para o povo dar as primícias para ele. Abel é um homem que, sem conhecer, porque Deus não tinha pedido isso aqui era no começo. Talvez Deus pediu as primícias porque Deus gostou da atitude de Abel. Talvez as primícias foram algo que Deus colocou lá, porque, né, mas Deus vem antes do coração de Abel. Quando Abel conhecia Deus, ele começou a fazer o que Deus gosta. Quando você conhece Deus, você faz o que Deus ama. E antes de estar escrito em qualquer lugar, Abel dava as primícias para Deus. Enquanto que Caim, ele dava o que sobrava. Primeiro eu vou atender todos os meus compromissos, se sobrar tempo, eu vou para Deus. Nós precisamos mudar isso. Deus é em primeiro lugar, não você. A gente precisa acabar com o culto do homem. Nós temos muito culto do eu. O culto tem que ser para Deus. Então Abel, ele dá as primícias para Deus. Olhe bem o que diz o texto, né? Versículo 3, que no fim dos tempos, quando acabava a colheita, daí trazia Caim para Deus. E você conhece a história das festas das primícias. Quando tinha um fruto, antes de colher aquele fruto, ele brotava, eu não, né?
o povo colocava uma fitinha vermelha para identificar aquele fruto. Esse fruto não é meu, é de Deus. E todos os primeiros frutos da lavoura, de todos os tipos de produtos, né? Se nascesse uma ovelhinha lá, já sabia, essa aqui não é meu, essa aqui é de Deus. E daí no dia do culto, eles traziam para ser oferecido a Deus. E antes de ter isso colocado no papel, o coração de Abel já praticava as primícias para Deus. Caim dava no final. E a gente vê o texto assim: Abel pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho e ofereceu a Deus. Verso 4: Abel, por sua vez, trouxe as primícias. Primícias são aquilo que é primeiro para Deus, né? Em seu rebanho, e agradou o Senhor. E eu creio que Deus está vendo. Nós cantamos esse cântico: Deus está vendo. Deus está vendo, né? Deus está trabalhando, Deus está fazendo milagre, porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo como você faz, como você não faz. Deus está vendo o seu pecado, Deus está vendo o meu pecado, Deus está vendo meu arrependimento, a minha oração, Deus está vendo a sua oração, o seu arrependimento. Isso quando você faz. Eu quero que você volte para aprender com Abel. Abel não é um homem perfeito, mas era um homem que sabia onde encontrar perdão. A história de Abel é um pouco resumida na Bíblia, né? É pouco não, é bem resumida. A palavra Abel significa fôlego, frágil, como se fosse uma coisa que passasse rápido. E foi exatamente o que sua vida representou. Passou rápido, mas deixou uma grande lição: dar o melhor para Deus. Eu não estou falando de oferta, você sabe que eu tomo muito cuidado com isso. Nós agradecemos irmãos que dão oferta, agradecemos irmãos que nos ajudam nesse ministério, nesse prédio todo, com toda essa organização aqui, para manter isso é uma bênção. Mas aqui está falando de adoração, está falando de amor. Não está falando de você trazer uma oferta, os primícias do seu salário, não, está falando de vida com Deus. Deus se agradou da vida de Abel, não por causa do valor da oferta dele, por causa da atitude que ele toma. Eu queria que você fizesse uma reflexão: sua vida é mais parecida com Abel ou com Caim? Você sempre coloca Deus em primeiro lugar na sua vida? Ou você sempre coloca Deus por último lugar na sua vida? A gente precisa enfrentar a realidade e tomar uma atitude para mudar, porque disto depende a minha salvação. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, a galeria da fé, fala de Abel. O sacrifício de Abel, o sangue de Abel. Eu quero que você imagine como ele é uma referência de alguém que agrada a Deus. E como eu vou ser uma pessoa com esse padrão que Deus colocou aqui? Olhando para ele, aprendendo com ele, né? Numa minha versão diz que no fim do tempo deixou passar. Deixa Deus por último. Irmãos, não troque Deus por qualquer coisa. O mundo deu as costas para Deus, né? Eu vi pessoas comentando esses dias o carnaval, aquelas deboche com o cristianismo, com Cristo, toda aquela coisa que vocês sabem. Esse ano não vai ter nada disso. A gente viu o descaso do homem com Deus. Esse ano as pessoas estão buscando Deus. A Bíblia diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Tem gente que nunca acreditou em Deus, está pedindo: pelo amor de Deus, ore por mim, ore por minha família. Tem gente que achava que Deus não existia, agora está confessando: Senhor, faz um milagre em mim. Tem gente que brincou com Deus. Agora, eu não estou falando de gente que não crê, estou falando de um homem, Caim, que amava Deus, que achava que o jeito dele agradava a Deus. Eu preciso rever minha vida.
Eu estou falando de mim, não estou falando de vocês, não. Eu preciso rever se eu estou agradando a Deus. Eu preciso tomar uma posição. Nós precisamos enfrentar nossas vidas, lidar com as minhas fraquezas, entregar para Deus essas minhas fraquezas, essas minhas falhas, preciso melhorar. É como um carro que aparece um defeito, eu preciso ir melhorando, preciso consertar. Se deixar ali quebradinho, fechar o olho, irmãos, vai fazer um estrago. A terra era sem forma, a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe se identificar, se a gente é parecido com Deus, se a gente está sendo conformado com a forma do mundo. E quando a gente tem uma forma bonita, a gente está vazio. Então a gente não sabe ir para outro lugar senão para o colo de Deus. Nós não temos saída, precisamos ir para o colo de Deus. Tanta violência, tanta crise, né? Você vê tanta discussão, a gente vê jornal, acusações de pessoas que deveriam ser modelos, exemplos, autoridades que deveriam ser exemplos e modelos para nós, se comportando de uma maneira tão triste. Então o exemplo para nós, temos que correr para Jesus. Temos que correr para Jesus. Eu preciso correr para Jesus. E eu estava lendo sobre Abel, lendo a Bíblia, eu sei que alguns de vocês já passaram isso, estão lendo a Bíblia de novo, e se você é um cristão, precisa ler a Bíblia todo dia, todo ano você tem que ler. Ah, mas eu já li a Bíblia uma vez, lê a segunda, lê a terceira. Se você não leu umas 10 vezes a Bíblia, você ainda não pode dizer que é um cristão. Está faltando muita coisa. Então nós precisamos conhecer cada coisa que eu leio na Bíblia. Eu não entendia por que Deus preferiu Abel e não Caim, porque Abel era o caçula. Não tem nada com isso, é porque um dava o melhor, prioridade para Deus, e outro por o que sobrava. Quando hoje a gente comemora um aniversário, a gente corta um bolo, e para quem vai o primeiro pedaço de bolo no seu aniversário? Para quem que você dá? Sempre para o papai e para a mamãe, né? Ou quando a gente é casado, vai para a esposa. Agora imagine que Caim, ele pegava esse primeiro pedaço de bolo, ele comia. O segundo ele comia. O terceiro ele comia. O último pedaço, uma fatia bem fininha, daí ele levava para Deus. É assim que ele fazia. E Abel, pastor? Abel pegava o bolo, e o primeiro pedaço ele levava para Deus, fazia um culto para Deus, ficava na presença de Deus, gastava seu tempo na presença adorando a Deus. Depois ele voltava, comeu o resto com seus familiares. Então Deus se agrada de Abel, não é por causa do valor e do que ele dá, mas como ele dá. E aqui mais uma vez eu quero reforçar, não estou falando de dinheiro, de oferta, nada disso. Você não precisa trazer a sua oferta, precisa trazer seu dinheiro, você precisa trazer seu coração. Você ame de todo o coração. Se você não ama a Deus de coração, seu dinheiro não vale nada para Deus, seu culto não vale nada para Deus. As oferendas de Caim não tiveram valor algum, diz que Deus não se agradou. E a recusa de Deus fez com que Caim ficasse irado. E aí eu quero dizer uma coisa: se o seu coração está irado, é porque tem algo errado na sua vida com Deus. Se tem ira na sua vida, Deus está recusando sua oferta. Por isso que você está mal com o seu irmão, está mal com todo mundo, não consegue amar, não consegue perdoar, não consegue curar. Agora, se você está dando sua oferta para Deus, Deus aceita. Até nos nossos faltas e pecados a gente acha graça. Deus, eu errei, me perdoa. E você sabe que Deus é um Deus bondoso. Você pode ir para o colo dele, ele te abraça, ele te afaga, ele te abençoa, você e sua família. Mesmo às vezes a gente querendo desistir, na verdade, esse tempo todo de pandemia, quanto passa na cabeça da gente, quantos desânimos, quantas coisas. Eu quero concluir, quero terminar pedindo que você aprenda com Abel. Aprenda dando sua adoração para Deus. Eu quero terminar aqui fazendo uma pergunta: será que estamos agradando a Deus como Abel? Você está agradando a Deus como Abel?
Como é que é seu culto a Deus? Você que está em casa, igreja, você está com o coração desejoso de ouvir Deus? Ou você está cansado, está estressado de não fazer nada? Às vezes nós ficamos tanto tempo sem vir para o culto, que às vezes a gente se estressa, porque a gente costumou fazer nada, e fazer nada fica bom. Agradar a Deus também é algo que pode trazer algumas dificuldades. A pessoa que agrada a Deus acaba causando uma inveja. Caim teve inveja de Abel. As pessoas que não agradam a Deus começam a ter inveja, começam a se sentir mal, começam a te acusar e vão querer te matar. Às vezes a gente passa por momentos difíceis porque as pessoas que não agradam a Deus se incomodam, porque o coração dela Deus não aceita, Deus não recebe aquele último, aquele resto. Pessoa que dá o primeiro para o mundo, para Deus dá o último. Então, irmão, essa é uma figura de Caim. E você sabe o que acontece com Caim. Ele é amaldiçoado, não entra na presença de Deus, não vive na presença de Deus. E a igreja, ela tem que chamar a atenção, a pregar, anunciar, proclamar, é mostrar a verdade e mostrar o erro. Chamar a atenção para a verdade. E não falar que você é uma bênção, você vai ser abençoado, que vai dar tudo certo na sua vida. É verdade. Se você der prioridade para Deus, você vai ser abençoado e vai dar tudo certo na sua vida. Mas vamos ser honestos. Isso é para quem escolhe ser Abel. Para quem escolhe ser Caim, é só maldição. É só tristeza. É só dificuldade. Nós precisamos voltar para Deus. Esse mundo é muito mais Caim do que Abel. A nossa sociedade é mais Caim do que Abel. A nossa igreja contemporânea, brasileira, mundial, né? Ela é muito mais Caim do que Abel. Eu preciso que você ore, que você decida ser um Abel para agradar a Deus. Dê adoração verdadeira para Deus. Aquele que deixa Deus por último, não agrada a Deus, mas também se incomoda com aqueles que seguem a Deus por primeiro. Por isso a gente tem muito conflito, né? Como é que você vem adorar a Deus? Como é que você vem no culto? Às vezes nossos relacionamentos começam a ter problemas, porque nós estamos em família. Abel e Caim eram família. Mas se você quer ser Caim, querido, eu vou te incomodar. E eu sei que se você for Caim, você vai querer me matar. Por isso que eu tenho que te salvar antes que eu morra. Antes que você faça algo errado. Texto pequeno, versículo muito curto, mas com uma lição enorme, que pode determinar nossa eternidade. Aprender e fazer como Abel. Aprender com Caim e não repetir o que ele fez. É a minha oração. Deus amado, em nome de Jesus, eu oro pelas famílias que estão nos escutando agora, pela igreja que está em casa, por esse amigo que está conversando, que está nos ouvindo. E nós estamos aqui, ó Pai, nessa tua casa. Obrigado por tua palavra. Não é a minha palavra, esta é a tua palavra. Deus, todos nós somos fracos e precisamos te adorar. Por isso escolhemos ser Abel. Escolhemos, Senhor, dizer e declarar que o Senhor é mais importante que nós. O Senhor é mais importante que eu, por isso eu vou te dar o melhor. Eu vou fazer o primeiro para o Senhor e por último para mim. Deus, eu quero pedir agora que o Senhor toque na vida de todos os teus filhos. E se qualquer inclinação do nosso coração estar indo para Caim, eu quero pedir que teu Espírito Santo nos traga de volta para ser Abel e pedir a tua presença, em nome de Jesus. Que haja arrependimento em nosso coração. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa esta humanidade. Perdoa, Senhor, o pecado das nações. Perdoa o pecado das igrejas. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os meus pecados. Perdoa nossas falhas e faltas. Nós queremos ser Abel. Antes que o Senhor volte, antes que a trombeta soe em Sião, antes que os alaridos aconteçam,
antes que aquele grande chofar, lá em Mateus 24, soe. Antes, ó Deus, que a última trombeta, em 1 Coríntios 15, soe. Nós queremos nos tornar Abel, em nome de Jesus. Nós queremos aprender com Jesus, receber Jesus e entregar nossa vida em nossa adoração plena e completa para Ele, porque Ele é o dono da nossa vida. Nos rendemos a Ti, Jesus. É a minha oração que as pessoas que estão nos ouvindo agora se entreguem por completos a Jesus, em nome do Senhor. Que o Senhor abençoe esta palavra no coração e na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Abençoa, Pai, proteja seu povo, proteja meu amigo de toda a contaminação, de todo o Covid, de todas as complicações desse vírus. Que o Senhor proteja, que o Senhor guarde e que o Senhor abençoe essa casa, esta família, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amados. Amanhã às 18h30, eu creio que amanhã vai ser esse horário ainda, 18h30. E se nós tivermos uma mudança de horário, a gente vai avisar você. Fica na paz do Senhor. E até amanhã, domingo às 18h30, podemos receber a igreja. Nós temos 50 lugares aqui. E mesmo nessa fase vermelha, a gente pode receber vocês com todo esse cuidado, né? Deus abençoe, na paz do Senhor. Amém, Jesus.